Amados, vamos conversar sobre o tema que propusemos no começo do mês, né? Hoje é uma equipe, e a equipe ela tem uma característica muito importante que é a unidade. Não existe equipe se não houver unidade. Não existe equipe se não houver cumplicidade. Estas são situações inegociáveis para que aconteça uma equipe, né? E por mais que as mudanças ocorram, por exemplo, hoje houve uma mudança aqui. Alguém percebeu alguma mudança aqui hoje? Não? Tem gente que não gosta de mudança, que prefere mesmo com as cadeiras sentar em bancos. Mas algumas mudanças, perceptivas ou não, podem nos trazer algum tipo de resistência, porque na verdade ninguém gosta de mudar, né? A mudança é algo que, na maioria das vezes, a gente resiste, porque a gente gosta daquilo que é mais conhecido, a gente gosta daquilo que é mais, que nos traz algum tipo de conforto, né? E quando a gente conhece algo e segue aquele padrão, né, mais ou menos, isso faz com que isso nos traga uma certa segurança. Quando existe uma mudança qualquer, isso já nos traz uma insegurança, mínima que seja, mas já nos traz uma insegurança. E isso pode determinar a maneira como nos comportamos. E no que diz respeito a uma situação de comunidade, seja uma comunidade como a nossa, seja uma família, pai, mãe, filhinhos, ou seja uma realidade de equipe de trabalho, né? Quando existe uma mudança instalada, isso pode gerar algum tipo de desconforto. Alguns podem resistir, outros já vão aderir logo de cara, uns vão levantar suas críticas, outros já vão levantar os seus benefícios, porque toda a mudança traz consigo essa realidade de mexer com aquilo que já está instalado, mexer com o status quo. Por isso que é importante, como pessoas que não vivem sozinhas, refletir sobre todas as transformações que nós experimentamos em nossa vida. Porque, por mais que sejamos indivíduos, quem aqui já ouviu aquela célebre frase, a salvação é individual? A salvação é individual. Eu não tenho como eu salvar alguém, né? A própria Escritura fala sobre isso, né? Um será levado, o outro será deixado. Fazendo aí uma alusão à questão do arrebatamento, no texto do Evangelho, por exemplo. Por mais que a salvação seja algo individual, ainda assim, de que forma nós experimentamos e vivemos a salvação? Em unidade. Não tem como eu viver e experimentar a salvação de forma individual. É impossível. Eu experimento e vivo a salvação no coletivo. Seria muito legal, né, e muita gente faz isso, eu mesmo conheço pessoas que se frustraram com a comunidade, por exemplo, né? Porque aonde tem ser humano tem dificuldades, porque aonde tem ser humano existem divergências, aonde existe ser humano existem opiniões diversas, aonde existe ser humano as pessoas concordam e discordam. E por conta disso, muitas pessoas acabam se magoando com a experiência em comunidade. E hoje em dia ainda mais, que hoje, como nós vivemos a geração do mimimi, as pessoas cada vez mais estão melindrosas. Estava escutando uma palestra daquele filósofo lá, eu não gosto muito dele, mas como ele está na moda, e todo mundo acaba aqui escutando o sujeito, você tem também que escutar para saber o que ele está falando. Eu particularmente acho ele, mas enfim, é minha opinião, o tal do Leandro Carnal, né? Que inclusive é careca, né? Mas ele conseguiu ser mais careca do que eu. Porque eu ainda uso uma estratégia de ilusão de ótica.
Qual que é a estratégia de ilusão de ótica? Pouca gente percebe que eu sou careca. Não, vocês riem, mas é verdade. Não riam. Vocês riem só porque eu falei agora, porque depois que eu falo, vocês olham, não é que ele é careca mesmo? Mas eu uso a barba, e quando você olha para mim, o seu cérebro faz uma leitura e não consegue distinguir direito entre barba e cabelo. Não é? Só os inteligentes. Entendeu? E daí a pessoa olha para mim e fala, olha que cabelo, que barba. Quer dizer, fica meio confuso. E daí a pessoa, no fundo, quando ela vai se lembrar da minha figura, né, quando ela estiver em algum outro lugar, ela vai falar, se você falar, aquele pastor careca, ela vai dizer, nossa, careca, mas ele é careca? Eu nem percebi que ele é careca. É que ele usa barba. Entendeu? Percebe que tudo, Daniel, tá vendo? Você está no mesmo caminho, Daniel. O Daniel está no mesmo caminho que eu. O problema do Daniel é que a barba dele é que nem jogador de futebol de salão. É 3 na frente, 2 do lado, né? Só nascem os... Essa barba protentosa. Agora, o tal do Leandro Carnal, ele estava compartilhando numa palestra dele, que ele começou a falar sobre os filósofos, né, os pré-socráticos, né, então fulano, ciclano, e tudo homem, né, porque os filósofos pré-socráticos não tem registro na época ainda, que a mulher ela era segregada da sociedade, ninguém dava valor para a mulher, quem era registrado era o pensamento dos homens. Então ele fez uma palestra sobre o pensamento dos homens e depois recebeu uma carta de uma comunidade feminina criticando ele, porque onde já se viu ele falar sobre filósofos homens e não citar nenhuma mulher? Quer dizer, ele desagradou um nicho da sociedade. Depois ele falou sobre a questão de pessoas esquizofrênicas, como hoje em dia existem pessoas que têm uma certa esquizofrenia no pensamento, e ele recebeu uma carta de um grupo de pessoas que sofriam de esquizofrenia e se sentiram chateadas porque ele citou a esquizofrenia. Quer dizer, ele começou a citar uma série de exemplos de como sempre quando a gente fala, a gente acaba ofendendo alguém. E de como hoje cada vez mais as pessoas elas ficam melindradas. Né? Vocês lembram daquela propaganda do presunto recentemente? Como que era o nome do presunto? Alguém lembra ou não? O presunto era o Osvaldo, né? Era o nome, né? Eu sei que eu quero o presunto, daí citava o nome. Vocês acreditam que entraram com um processo contra a empresa, não sei se era Sadia, Perdigão, não sei, porque as pessoas que tinham aquele nome se sentiram ofendidas. Vejam só. Quer dizer, hoje em dia, essa questão a gente brinca do mimimi, mas é sério, as pessoas estão muito sensíveis. E quando se vive em comunidade, vocês sabem do que eu estou falando. De repente você faz uma coisa, desagrada a outra, no trabalho é a mesma coisa. Onde tem um trabalho onde só tem aquela mulherada, então, daí complica mais ainda. Não porque a mulher seja mais complicada, não estou querendo dizer, não estou querendo ofender as mulheres. Olha aí, olha aí o problema, né? Mas porque a mulher tem uma tendência a levar as coisas muito para a esfera pessoal. Então, quando junta aquela mulherada, a mulherada, né? A mulherada fica toda meio que, né, aquele pensamento muito volátil. Portanto, amados, viver em comunidade muitas vezes é arriscado. Viver em família muitas vezes pode nos deixar algumas marcas. Conviver com as pessoas, as mais diversas pessoas que Deus nos tem presenteado, igreja, trabalho, família, círculo de amigos, enfim, todas essas nossas vivências, elas de uma forma positiva ou negativa podem nos marcar. Porém, não existe remédio para isso. Porque nós fomos feitos para viver juntos. Para ser uma equipe. A não ser que você seja um eremita. Que você fala, quer saber, não quero mais saber de sociedade. E você pega e se pincha para o meio do mato e vai viver numa caverna, numa palhoça, numa cabana, e lá sozinho você vai brigar consigo mesmo. Mas ainda assim, você não vai estar sozinho. Porque todos nós não fomos projetados para vivermos sozinhos.
Isso a gente vê na própria experiência de Deus. Pode perceber, Deus é reconhecido como uma trindade. Deus não é só. Quando a gente estuda na faculdade de teologia, aquela palavra hebraica, Elohim, essa palavra hebraica, ela está presente no primeiro versículo da Bíblia. Quando você lá no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus, quando você lê isso em hebraico, você lê Bereshit bara Elohim. Esse Elohim, a gente traduz como plural, porque esse Elohim já denota as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já demonstrando como Deus não está sozinho. E depois ele cria o ser humano, e esse ser humano, ele coloca alguém para estar com esse ser humano, para que ele não fique só. Não é bom que ele fique só. E depois ele cria o ecossistema. Quais são os animais que vivem sós? Pode perceber. O lobo, que é um bicho complicado, vive em matilha. Outros animais, todos eles têm os seus grupos. São pouquíssimos animais, principalmente mamíferos, que vivem sós, que vivem sozinhos. Porque meio que está no DNA da criação essa realidade de estar junto, de viver junto, de ser uma equipe. Tem essa, não sei se é tipo um poema, né? Ninguém vive só. Mesmo as estrelas do céu brilham juntas. Mesmo as águas do oceano correm em conjunto. Mesmo as lágrimas rolam duas a duas, não raro acompanhadas de sorriso. Ninguém vive só. Mesmo as folhas pequeninas dos arbustos dormem juntas, e os pássaros cortam os ares em conjunto, ou seja, ninguém vive só. Nós somos feitos para sermos uma equipe, por mais que isso seja desafiador às vezes, porque isso às vezes não é fácil. Mas esse é o projeto de Deus. Deus nos projetou para que estivéssemos juntos. Deus nos projetou para que vivêssemos em comunidade. Deus nos projetou para que vivêssemos em família. Deus nos projetou para que vivêssemos em sociedade. Não tem como negar isso. Por mais que isso seja desafiador, como eu estou repetindo. E, inclusive, é muito mais fácil nós alcançarmos os objetivos que nós desejamos quando estamos juntos, quando temos a companhia de alguém. Não tem aquele ditado popular? Vocês que são bons de ditados populares aí, como é que se diz o ditado popular? Uma andorinha, é isso, o que é? Uma andorinha não faz verão. Quer dizer, sozinho ninguém faz. A gente foi feito para estar junto, gente. A gente foi feito para caminhar junto. E a Escritura nos fala a respeito disso. Tem um texto que eu gosto muito da Bíblia, que é esse texto aqui, ó, de João 17, 21. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só a ideia de equipe, a ideia de unidade, a ideia de companhia, a ideia de estar juntos, a ideia de juntos vivermos e experimentarmos o grande desafio de viver. Porque viver é um desafio. Viver em sociedade é um desafio ainda maior. Conviver com pessoas que são diferentes de nós é desafiador ao extremo. Portanto, essa experiência de viver a vida, de lutar com a vida, de vencer ou perder os desafios que diante de nós são colocados, essa experiência ela pode ser muito melhor experimentada se tivermos alguém para compartilhar. Só quem já viajou bastante sabe disso. Não só viajar dali para cá, mas quem já viajou mesmo. Tipo, eu morei em Santa Catarina. E lá eu tive pessoas que foram instrumentos de Deus para que junto comigo, com a Vivian,
eu fosse transformado. Depois morei no interior de São Paulo, junto. Agora estou aqui em Rondônia, junto. De repente você morou, né, em lugares mais longínquos, tipo lá no Acre. O Rafael morou lá no Acre já, né, lá nos Estados Unidos, e para onde Deus te enviar, eu tenho certeza que por mais que você chegue lá sozinho, se você não for uma pessoa com alguma maluquice instalada na cabeça, com certeza você logo vai encontrar alguém. Vai ter um grupo, pessoas que vocês vão compartilhar, experimentar, viver e aprender. E não só aprender, mas também ser transformado. Porque seria muito mais tranquilo para todos nós se a gente, por exemplo, vivesse a espiritualidade cristã sem igreja, como alguns estão fazendo hoje. Está muito na moda isso hoje em dia. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Você é cristão? Sim. De que igreja? Não, eu não tenho igreja nenhuma. Eu sou cristão, mas eu vivo a minha fé, eu e Deus. É? Mas sem igreja? Não precisa de igreja. Isso aí, Deus não está comigo em casa? Claro que está. Então, igreja é problema. Então isso está muito na moda hoje em dia. Só que isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, Jesus teria ensinado esse modelo. Jesus ele era totalmente autossuficiente para isso. Ele teria ensinado os discípulos, e agora, discípulos, vocês sabem, agora vivam a sua espiritualidade, a sua fé. Mas não, ele caminhava com os discípulos, e os discípulos traziam problemas para ele. E aliás, os discípulos, por mais que eles fossem complicados, eles eram instrumento de Deus para que o próprio projeto de salvação se desenvolvesse. Por isso que, quando a gente sai de casa, uma coisa simples, é simples isso. Você sai da sua casa e vem para o culto. Parece simples, mas nesse processo que é simples, grandes coisas podem acontecer. Porque você pode, nesse encontro, discordar de alguma coisa, e vai ter que, por isso, exercitar a sua compreensão. Você pode concordar com alguma coisa, e por isso você vai ter a oportunidade de somar em alguma situação. Você vai ter a oportunidade de estender a mão para servir de alguma forma, e isso experimentar a realidade cristã do serviço. Enfim, são as mais diversas, fora a questão de louvar, de glorificar a Deus, enfim, tudo isso que envolve a questão do culto. Fora isso, outras muitas oportunidades nós teremos, pelo simples fato de sairmos de nossa zona de conforto e ir ao encontro do outro, para que juntos, como equipe, possamos celebrar a fé, a esperança e o amor. E esse é o projeto de Deus para nós. O plano de Deus para a nossa vida, como a gente viu o ano passado, o domingo passado, é a gente ter a consciência da presença e da salvação dele. E a segunda etapa do plano de Deus para a nossa vida é você ter a profunda convicção de que nós fomos chamados para experimentar a fé juntos. Experimentar a caminhada cristã juntos. Experimentar e crescer no conhecimento de Deus juntos. E é nesse juntos, nessa equipe, que acontece a transformação. Agora, já falei, né, do plano da unidade. Agora, como que é esse plano? Porque é fácil. Vamos fazer só um apanhado aqui. Pense aqui, cada um pensa de um jeito. Vocês mesmos já discordaram de mim hoje. Acharam que a minha estratégia da careca e da barba não está muito de acordo. A gente já discordou. Olha lá, tem gente que está até indo embora já. Está até indo embora porque já discordou. Brincadeira. Quer dizer, não é fácil, porque a gente é muito diferente. Nós somos diferentes demais.
Cada um aqui teve uma experiência na sua infância. Cada um aqui teve um tipo de referência no que diz respeito à herança materna e paterna. Cada um aqui tem um tipo de formação. Tem gente do ensino médio, tem gente do doutorado, tem gente da graduação, tem gente analfabeta. Cada um tem um jeito. Cada um aqui tem um nível. Cada um aqui tem uma visão até a respeito da Bíblia. Tem gente que acha que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que acha que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Tem gente que acha que a Bíblia contém a palavra de Deus. E qual que é o certo, pastor? Percebam como a gente é diferente. E tem que ser assim mesmo. Porque Deus nunca ele foi uniforme. Quando a gente quer uniformizar, dá problema. Jesus não uniformizou. Pode ver os discípulos. Olha como tinha gente diferente lá. O Pedro tinha o jeitão dele. Era um zelote. O mais parecido com o Pedro era o outro lá. Como é que chama aquele que traiu Jesus? O Judas. O Judas era um sicário. Era de um grupo terrorista. Você pega o João, sujeito mais na dele. Você pega o Mateus, cadê? Cada um era diferente do outro. Um era diferente do outro. Mas foram chamados para estar juntos. Mas isso não é fácil. Não é fácil. Porque hora ou outra a gente se esbarra. Hora ou outra a gente espana. Então, como viver essa experiência, esse plano da unidade que parece algo impossível, parece uma utopia? Como viver junto? Até na questão familiar mesmo. Veja só. Eu, criado com a avó. Nada contra os criados com a avó aí, né, Edinho? Mas nós que somos criados, não sei o Edinho, mas alguém aqui é criado com a avó ou não? Mais alguém? Ou só nós? É só nós. Nós somos raiz. Veja só, eu fui descobrir que a cama não tem um dispositivo que se arruma sozinho depois que eu casei. Até então eu acordava, ia no banheiro, voltava, estava arrumado e eu falava, nossa, que maravilha. Não sabia que era isso. Eu também não sabia que quando a gente entra no banheiro, as toalhas elas já elas não ficam lá, você tem que levá-las. Eu fui descobrir isso depois de casar. Que sempre minha avó, aquela coisa, eu chegava às 3 da madrugada, ela levantava, filho, você quer jantar? Não, vó, já comi um lanche. Não, eu faço uma janta para você. E 3 da madrugada, a bichinha queimando alho e conversando comigo. E como é que foi? Tudo bem? De camisola. Né? Quer dizer, criado com a avó. Olha só. Daí com quem que eu caso? Com a Vivian. E vocês conhecem a Vivian. Vocês conhecem a Vivian. A Vivian ela é descendente de pernambucano, espanhol, italiano. Não é pernambucano? O que é? Não é pernambucano? O que é então? É paraibano. Ixi. É paraibano, espanhol e italiano. Entendeu? Para você descobrir se ela está brigando com você ou conversando normal, você tem que esperar um pouquinho para saber o volume da voz. Entendeu? Quer dizer, pessoas totalmente diferentes. Assim como todo mundo é diferente um do outro. Então, onde a gente encontra a unidade? Não tem como encontrar a unidade em coisas simplesmente terrenas. É difícil. Imagina se a gente fosse fazer os grupos aqui. Vamos dividir por afinidades. Quem aqui gosta de jiu-jitsu? Andressa? Oh, não me mata de vergonha, né, Andressa? A minha faixa branca, 4 graus, não levanta a mão, é triste. O Rafael foi uma vez treinou, já levantou a mão? Então vamos fazer a igreja nossa só. Daí quem gosta de futebol?
Aí o Daniel aí, ó. Aí, tem os futebolistas aí, ó. Você já pode participar de 2 igrejas. Você gosta de futebol, né? Quem gosta de aeromodelismo? É São Paulo. Quem gosta pescar tem bastante, porque a galera gosta de pescar aqui em Ji-Paraná. Quem gosta de pescar, daí vai, entendeu? Vamos juntar. Quem gosta de churrasco? Daí todo mundo, né? Quer dizer, se a gente imagine o problema, imagine se a gente pegar umas coisas mais ainda mais mundanas. Quem gosta dessas coisas aí, do Corinthians? Quem gosta daquele outro time lá que não tem mundial, o Palmeiras? Entendeu? Olha como o negócio vai se complicando, gente. Como que a gente vai viver junto se somos tão diferentes? Não dá. É loucura. É por isso que a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então, aonde a gente se encontra? Em Jesus. Somos totalmente diferentes. Pessoas com as suas especificidades. Mas na cruz, nós nos encontramos. Porque todos nós fomos atraídos para a mesma cruz. E compartilhamos a mesma fé. E por mais que sejamos diferentes, tenhamos opiniões diferentes, convicções diferentes, experiências diferentes, uma ótica diferente a respeito do mesmo assunto, ainda assim, somos todos ligados a Cristo e por isso ligados uns aos outros. Isso é diferente. Isso nos une. Então, quando eu olho alguém que é totalmente diferente de mim, e eu vejo que a pessoa tem as opiniões diferentes, a perspectiva de vida diferente, tudo diferente, mas aonde que eu me encontro com ela? Na cruz. Em Cristo nós estamos juntos. Em Cristo somos unidos. Em Cristo nós temos este elo que nos conecta. E qual que é o plano de Deus? Que a gente consiga, gente, olha só, presta atenção, que a gente consiga passar por cima de todas as diferenças e olhar para aquilo que nos une, que é Jesus. Por mais que a gente seja diferente um do outro, em Cristo nós somos unidos. Isso na realidade aqui da igreja, mas também na família. Que é lugar para ter problema que também é na família. Na família também, às vezes, você tem que, de repente, passar por cima de algumas coisas, olhar para Cristo, e por causa de Cristo. E no trabalho, da mesma coisa. Às vezes você quer esganar alguém. E por que você não esgana? Por causa de Cristo. Porque em Cristo você foi chamado para amar aquele estropício. Você deu risada, né? Então, amados, o plano de Deus é que a gente experimente essa unidade, mas unidade sem uniformidade. Unidade porque estamos unidos à realidade do próprio Cristo. Amém? Aí, só para ver que vocês estavam meio borocochô aí. Agora, nós somos juntos, estamos juntos para quê? Para essa missão. Mas que missão é essa, pastor? Qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Todos nós. Ninguém aqui é um soldado sem missão. Nós temos missão. Nós temos missão. Agora, qual é a nossa missão? E de que forma a nossa missão se desenrola? Você acha que você foi trazido aqui a esse mundo só para viver, casar, ter filhos, ficar rico, tirar férias em Miami e depois morrer feliz? Não. Não é só para isso que você foi feito. Você e eu, nós fomos formados, criados para que juntos vivêssemos a missão. A missão que Deus tem para nós. Agora, qual é a missão?
Daí a minha avó ia dizer, a missão é salvar almas para Cristo. Minha avó sempre me disse isso. Qual é a missão, vó? Salvar almas para Cristo. E o almas tem essa entonação. O pessoal mais antigo falava assim, né, Erandi? Essa missão é verdadeira? Também, claro que é. E como que essa missão se desenrola? A única forma da gente descobrir e da gente viver a missão de Deus para nós, sabe de que forma é, gente? Junto, em equipe. Não tem missão de soldado só. No reino de Deus, não. No reino de Deus, ninguém faz missão sozinho. É na equipe, é na unidade que se descobre, que se experimenta, que se cumpre a missão. Quando eu me conecto com vocês, quando a gente senta junto para comer, quando a gente está junto para cultuar, quando a gente vem para o jantar dos namorados, quando a gente dá risada, quando a gente chora, quando a gente discute, quando a gente discorda, quando a gente concorda, quando a gente briga, quando a gente se reconcilia, quando a gente está junto, nessa unidade, por causa de Cristo, nós vamos experimentando a missão, crescendo como cristãos, experimentando o fruto do Espírito Santo, sendo moldado, sendo transformado, sendo encorajado pela própria ação de Deus, a negar muitas vezes as minhas próprias opiniões para receber e para estar com aquele que é diferente de mim. Essa é a experiência da fé. Essa é a missão que Deus tem para nós. Então, se você está muito preocupado com a sua missão, por que você foi posto nesse mundo, pense que você foi posto nesse mundo para viver a experiência do discipulado em equipe, junto. Deus colocou você sentado nesse banco, Deus fez você fazer parte da sua família, Deus te deu o trabalho A, B ou C, tudo isso porque é nesse grupo de pessoas, na igreja, no trabalho, na família, é nesse ambiente que você vai viver e experimentar a sua missão, a missão de viver a fé. A missão de compartilhar a fé, a missão de compartilhar a esperança em Cristo. E isso só acontece quando a gente está junto com alguém. Isso não acontece quando eu estou no YouTube, até no Facebook, às vezes as pessoas compartilham lá. Olha, compartilhe, se você compartilhar 10 vezes, Deus ganha, o diabo perde. Não tem umas coisas assim? Até isso às vezes a turma faz, mas é aqui, ó, face a face, que a experiência da fé acontece, amados. E, com base nisso, a gente chega aqui nessa realidade. E essa realidade é fantástica, gente. Porque talvez vocês não. Eu sei que vocês não, mas eu tive problemas com a minha família. Não problemas insolúveis, mas eu tive problemas. Vejam só. A minha família era toda facelada, toda multifacetada, né? O único parente que eu tenho um pouco mais de contato, mas ainda é bem pouquinho, é meu irmão, o João Leno ali de Alta Floresta. Mas pouquíssimo. Eu não tenho tio, quer dizer, eu até tenho, mas não tenho contato. Fale para mim, qual foi a última vez que eu fiz uma refeição com a minha mãe? Eu não me lembro. Por conta dessa, né? Minha avó morreu. Aquela que me criou morreu, meu avô também. Então percebam como a minha realidade de família é complicada. Mas a sua pode ser que não. Pode ser que a sua experiência de família seja legal. Que a sua família tenha uma estrutura. Que a sua família tenha um pouco mais de unidade. Pode ser que a sua família, diferente da minha, é uma família que consegue se reunir para fazer uma refeição sem um matar o outro. Pode ser que isso aconteça com você. E se isso acontece, ótimo, maravilha. Glória a Deus por isso. Mas tanto no seu caso, que a sua família consegue se reunir, ou como na minha família, que não tem jeito, nesses dois casos, amados, existe uma realidade que é fantástica. Que é a ideia de que Deus usa a família, o encontro, a realidade
da equipe para nos curar através do amor. Porque aquele texto que diz que existem amigos que são muito mais chegados que irmãos é profundamente verdadeiro. Porque muitas vezes, na realidade de estarmos juntos em equipe, seja na igreja, nós encontramos pessoas que são instrumentos de Deus para nos curar, para nos amar, para nos amparar. Eu sei disso. Eu tenho pessoas na minha vida que são fantásticas e não são da minha família. Pais, mães, amigos, todos esses que eu ganhei na experiência da fé e que foram instrumentos de Deus para me cercar de amor. Mas não é só na igreja, não. Eu tenho irmãos que são também fora da igreja. Pessoas que eu conheci nos tatames desse mundo. E que mesmo que os anos passem, nós somos amigos, irmãos. E curamos um ao outro através do serviço. E de repente isso acontece com você também. Na sua unidade, na igreja. De repente no seu trabalho. De repente no seu círculo de amigos fora da família. Ou seja, os juntos, amados, ele também é um instrumento de Deus para nos cercar de amor. Por isso que nós nunca estamos só. Por isso que nós nunca estamos sozinhos. Porque a solidão dói na gente, sabia? Essa é a grande verdade. Lembra que eu falei no começo que ninguém foi feito para ficar sozinho? E é verdade. Porque a solidão, a rejeição, esse sentimento de ser um solitário numa multidão, isso às vezes dói muito. Tem muita gente que não consegue lidar com isso. Eu morei 5 anos na Grande São Paulo. E é uma metrópole brutal. É muita gente. Muita gente. Todo lugar que você vai tem gente. Às vezes tem que, literalmente, você tropeça em gente na rua. É literalmente, não é eufemismo, não. E mesmo assim, é um lugar onde as pessoas são solitárias. É um lugar onde um não conhece o outro. Onde as pessoas morrem e ficam dias trancadas no apartamento. Vocês viram aquela história do sujeito lá em Londres, que ficou 3 anos morto dentro do apartamento? 3 anos morto dentro do apartamento. Ele recebia a aposentadoria, lá os rendimentos dele, caía na conta dele. Todos os débitos do apartamento, aquecimento, energia, tudo já ia no débito automático. Ia sendo debitado. E estava tudo tranquilo. 3 anos, um belo dia aconteceu um problema lá no prédio e tinham que entrar no apartamento dele. Ninguém sabia quem era, tal, mas sabia que tinha gente, até que, com base no mandado da justiça, conseguiram entrar. A hora que arrombaram a porta, estava o esqueleto dele na poltrona, aquela poltrona igual a do papai, com o aquecimento ligado, e o sujeito estava lá, 3 anos morto. E ninguém... Dói isso, né? Essa pessoa talvez não tinha um grupo como nós. Essa pessoa talvez não tinha amigos como nós temos. Uma pessoa como essa não conheceu Rondônia, né? Não conheceu Ji-Paraná, não fez amigos, não experimentou o poder curativo de um ambiente de amizade, de amor, de comunhão. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Para que a gente comece a valorizar isso. Valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Aqui, no seu trabalho, nos seus vizinhos. Não são só pessoas, não. De repente são pessoas que são instrumento de Deus para cercar você de amor. Do amor que você precisa. E muito mais. Serve também para que eu desperte para essa realidade. Eu não sou mais um. Eu não sou mais um nessa comunidade. Eu não sou mais um lá na academia. Eu não sou mais um aqui nessa cidade. De repente eu sou um que vai ser instrumento de Deus
para cercar alguém de amor, para amar e amparar alguém. Assim como você. Juntos, nessa equipe, nós somos revitalizados pelo amor. Esse amor que emana de Cristo e que transforma a nossa caminhada. Então, amados, o desafio do texto de João 17 é maravilhoso, é curador e também é desafiador, porque nesse texto nós encontramos essa dimensão do quanto é importante estarmos juntos. Por isso, eu não vou ficar falando, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Mas olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe isso. Teve gente que não olhou, tem gente que está com vergonha. Mas olhe para essa pessoa. Essa pessoa é muito especial. Ela pode ser instrumento de Deus na sua vida, para que o amor de Deus seja revelado no seu coração. Ou você pode ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa, para que o amor dele seja revelado. Só que isso acontece como? Em equipe. Em equipe. Sozinho não rola. Sozinho não dá. Então, amados, a única forma de experimentarmos essa realidade dos juntos é dando o primeiro passo. Então, que o primeiro passo seja dado por cada um de nós. Não esperar do outro. Vou esperar o outro dar o primeiro passo em minha direção, esperar o outro me amar mais, esperar o outro me... Enfim, não. O primeiro passo vai ser meu. Mesmo que pareça injusto, às vezes a gente acha que é injusto. Não, imagine, é o outro que vai ter que fazer. Não. Por causa de Cristo e por mais ninguém, eu dou o primeiro passo. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva, que é eficaz. Te agradecemos, ó Pai, por esses momentos preciosos que aqui compartilhamos. Pedimos, Pai, para que em nome de Jesus o teu Santo Espírito esteja, Pai, aplicando a tua palavra aos nossos corações, Pai. Nos momentos de adversidade, nos momentos de complexidade, que o Senhor nos traga à memória aquilo que aqui nós conversamos, ó Pai. Que o Senhor possa instrumentalizar a tua palavra em nossos corações, Pai. E que esse instrumento, que essa ação do teu Espírito, Senhor, faça com que nos momentos certos, nos momentos ideais, consigamos, ó Pai, agir de acordo com a tua vontade. Que o Senhor nos enche o coração de alegria em sabermos que não estamos sós, que além da tua presença maravilhosa, o Senhor também dia a dia nos presenteia, Pai, com pessoas maravilhosas, com humanos, que assim como nós erram, que teu Espírito Santo nos dê coração para que possamos, apesar desses erros, amar e aprender, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo faça isso em nós, porque o Senhor sabe que sozinhos nós não conseguimos, Pai. Sozinhos nós não avançaremos, nós só iremos avançar se o Senhor agir e nos transformar. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui essa noite. Obrigado por cada família aqui representada, Pai. Obrigado pela presença especial do nosso irmão Benjamin, mais uma vez conosco. Colocamos no teu altar, ó Pai, a vida de todos aqueles que se encontram enfermos. Nos lembramos mais uma vez do nosso irmão Averaldo, Pai. Cuida da vida dele, que a tua vontade, boa, perfeita e agradável, seja plena sobre a existência dele, Pai, em nome de Jesus. Se com os casais que estiveram aqui ontem no jantar, abençoe essas pessoas, ó Pai, e que os seus relacionamentos sejam transformados pela ação do teu Espírito. Abençoe aqueles que nos visitam, Pai, que o Senhor esteja trazendo alegria, satisfação e plenitude à vida dessas pessoas tão especiais. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém.